sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Gratidão por mais uma vez estarmos reunidos, estarmos todos sintonizados no amor, buscando paz, buscando harmonia para a nossa existência. E encontrando na doutrina espírita ferramentas, subsídios que nos trazem esclarecimento, nos trazem consolo. Então, gratidão por estar com vocês. E para o trabalho desta noite, então, nós contamos com a Lide, com o Emerson, com o Sandro e com a Bruna, que sempre fica na técnica. Começando pela Lide. Lide, deixa o teu boa noite inicial. Boa noite, colegas. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo em casa.
É sempre uma alegria estar aqui de novo. E eu quero começar hoje falando rapidamente uma frase que eu escutei num vídeo do Haroldo, que vai nos ajudar na reflexão. Tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, nas centenas de reencarnações que você teve, todas essas experiências te trouxeram onde você está hoje. Se quiser avançar, é preciso aprender coisas novas. Então, que a gente possa ter um bom estudo para auxiliar no nosso progresso. Boa noite. Emerson. Boa noite a todos que nos assistem, que nos acompanham, aqueles que chegam pela primeira vez, sejam bem-vindos. Boa noite, meus colegas da Casa Espírita, meus colegas de grupo de estudo. É uma alegria, mais uma vez, estar dividindo esse momento, compartilhando a doutrina espírita com os amigos e principalmente estudando, reforçando nosso conhecimento e vigiando enquanto estudamos também. Mais uma vez, então, obrigado a todos. Sandro. Boa noite, meus queridos colegas. Boa noite àqueles que nos assistem, que nos ouvem. E o sentimento é sempre o mesmo, né? Gratidão de poder estar aqui e veja como as coisas vão evoluindo, né? Essa introdução da Lídia aí, que troço legal ela trouxe aí. É isso que gratifica, sabe? Saber que as coisas vão se somando, né? E esse somatório vai nos engrandecendo a todos, né? O trabalho dela melhora o meu, que melhora o teu e que todos melhoramos o conjunto. Mas só alertando, né? O que a Lídia disse, que é importante que conheçamos coisas novas. Mas é legal também que o próprio Espiritismo nos diz que nós armazenamos aquilo que aprendemos, por mais que pareça que tenhamos esquecido, né? Então, falando em encarnação, tudo aquilo que nós acumularmos vai ficar ali, pessoal, né? Então, não vamos perder. Então, que nós possamos realizar esse trabalho de somar coisas para que nós nos tornemos maiores em virtude. Bom trabalho para todos nós. Obrigado, meus queridos. Hoje o nosso trabalho, a nossa roda de conversa, ela vai discorrer um pouco diferente. Nós vínhamos sempre trazendo perguntas e respostas, e hoje, então, nós vamos fazer de outra maneira. Nós vamos, cada um, né, dos participantes, vamos trazer um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E daí, depois de trazer o trecho contido no Evangelho, a gente vai trazer alguns esclarecimentos. Então, vai ser uma forma um pouquinho diferente. Então, a gente começa pelo primeiro item desse capítulo 10, que é perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quanto vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganhaste o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia se dá no esquecimento e no perdão das ofensas. Quando ainda nós percebemos dentro de nós ódio, rancor, isso demonstra que nós estamos pouco elevados. A nossa alma ainda está pouco elevada. Porque aquele que consegue esquecer uma ofensa, ou melhor, aquele que já nem se deixa mais se ofender, esse pode ser considerado uma alma elevada. E com que direito nós podemos
reclamar de Deus o perdão das nossas faltas, se nós não nos dispomos a perdoar aqueles que nos ofenderam? Na oração do Pai Nosso, nós encontramos a seguinte frase: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Foi o próprio Jesus, o próprio Mestre, que nos trouxe a oração do Pai Nosso e nos trouxe essa frase. E também nos trouxe essa citação, como vimos lá em Mateus, que não deveríamos perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E o próprio Evangelho, nesse capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos apresenta as duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma delas é nobre, é grandiosa, verdadeira, generosa. Aquela que não tem segunda intenção e que evita qualquer forma de ferir o amor próprio do adversário. Já a outra é aquela onde o ofendido, ou aquele que se julga ofendido, impõe ao outro condições humilhantes, impõe ao outro peso, medida para que se estabeleça o perdão. E falávamos no nosso estudo de domingo também de uma outra forma de perdoar, aquela que se fala da boca para fora, aquele que diz, eu perdoo, mas Deus está vendo, né? Coloca para Deus a condição de punir. Eu perdoo, mas a justiça de Deus tarda, mas não falha. Né? Eu não vou fazer, eu perdoo, não vou me vingar, mas Deus fará. Então, para que nós possamos fazer uma reflexão, em qual destas maneiras nós nos encaixamos, quando nós precisamos exercitar o perdão e a misericórdia. Na sequência do Evangelho, a gente tem o item 2, que é reconciliar-se com os adversários. A primeira passagem está em São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último óbolo. E o Evangelho nos traz que na prática do perdão e no bem em geral, mais que um efeito moral, ele tem um efeito material. Nenhum de nós vai passar por essa jornada terrestre que estamos aqui, no mundo de prova e expiação, sem ter contato, sem ter a vivência com uma ignorância, com uma imperfeição humana. Sejamos nós os praticantes disso ou nós os que estamos recebendo. Assim, quando algum amigo da nossa jornada espiritual se transforma em adversário, que a gente procure lidar com essa desavença que a gente está sujeito nessa vida. Então, sem nos queixar, perdoando sempre. É assim que o Mestre nos ensina. Aquele perdão quando tem esquecimento completo do motivo da advertência. E mesmo que essas ofensas, elas nos firam profundamente, a gente, e às vezes, muitas vezes, nos instigando ao revide imediato, que a gente possa fazer o possível para evitá-lo, sem reclamar, sem revolta e sem lastimar. Deus nos ensina que o tempo e Ele cura essas feridas, então que a gente tenha fé nessa justiça divina. A gente tem que entender que esses adversários, eles são irmãos de caminhada, que assim como nós, passam por motivos e por provas e expiações nessa vida. Então Jesus nos ensina que vê-los como irmãos também trabalha essa questão da reconciliação. A parte do Evangelho nos traz que outra questão importante
é quando nos lembra que para nos reconciliar o mais cedo possível, fica claro que a gente deve apenas evitar a discórdia presente, pensando na vida atual, mas principalmente pensando em futuras encarnações. Espíritas convictos que somos, sabemos que às vezes alguma coisa do passado passa encarnação a encarnação, e a falta de perdão pode levar a vários problemas e tormentos futuros, né? Como filhos de Deus e irmãos em humanidade, que a gente procure compreender toda e qualquer inimizade como forma de nossa evolução, que a gente possa ver no nosso adversário, no nosso algoz, motivos da nossa reforma íntima. Então, perceber no irmão algo que eu precise melhorar. É muito linda essa passagem, que a gente possa exercitar o perdão nas suas mais belas e sinceras palavras, lembrar que Jesus foi alvo disso e que soube, de maneira amorosa, passar por tudo isso e deixou para nós os ensinamentos. E antes de falar do sacrifício mais agradável a Deus, lembremos, né, Ali, de que o fato de estarmos encarnados juntos é uma baita oportunidade de fazer essa reconciliação. Porque depois, enquanto espíritos, nós podemos estar em vibrações diferentes e não ter mais o contato necessário para que esse resgate se faça. E então esse resgate terá que se refazer em outra encarnação, normalmente em condições mais difíceis. Nós falávamos no domingo, né, que não adianta nós queremos adiar os nossos problemas, os problemas com quem nós o temos, porque eles não serão esquecidos. Eles obrigatoriamente terão que ser resolvidos. Por isso que não iremos para um lugar melhor enquanto não tivermos pago o último ceitil, né? Mas falando do sacrifício mais... Sandro, vamos dar uma parte aí. Te dou. A chefa retirou as perguntas e disse que vai ser mais a roda de conversa. Eu quero conversar, então. Tô faísca atrasada aqui. Eu fiquei pensando depois que a Ju trouxe daquela situação que às vezes nós falamos que perdoamos, né? E a gente fica assim, comprometendo Deus para que Deus faça a vingança que nós queremos, ao invés de querer que Deus faça a correção que nós queremos, né? Eu perdoo, mas Deus que é teu tá guardado, aquele tipo de coisa. Então é importante que nós espíritas não nos flagramos fazendo isso, ou nos flagramos fazendo isso e encontramos isso como algo errado, porque o fato de nós sabermos que tudo de mal que nós fizemos, o que as pessoas fazem, ela vai gerar uma consequência a ser resgatada, e aí está a justiça divina. Nós precisamos enxergar isso como uma oportunidade que o nosso irmão vai ter para poder se reposicionar diante da vida, e não como na maioria das vezes uma alegria que nos causa, uma satisfação de saber que aquele vai passar por um sofrimento. Porque muitas vezes o sofrimento imposto nesse relacionamento é a gente reencarnar junto de novo. Então eu estou achando que o meu irmão a justiça não pode ser feita agora, mas vai ser feita no futuro. Pois bem, essa justiça do futuro pode ser a condição de estar junto novamente para superar aquilo, né? E daqui a pouco as informações de ordem espiritual, quando não bem encaixadas, elas podem gerar até um equívoco nesse sentido, né? É o que eu fiquei pensando, assim, depois, muito interessante aquilo que a Ju tinha dito, né? E quis contribuir. E sobre o texto da Lide, nós falamos tanto, né, Lide, sobre a obsessão, né? Sobre os problemas que gera essas nossas desavenças, essas nossas complicações. E com frequência ou talvez até nós já buscamos esse tipo de recurso, né, acreditando que vai na casa espírita buscar a solução para que alguém ou alguma coisa, ou na casa espírita ou em outro lugar, afaste os obsessores de mim, né? Como se alguém possa me salvar dos obsessores. E aí a gente vai saber pela doutrina espírita que muitas vezes nós não queremos nos afastar dos obsessores. Por quê? Porque quando temos a oportunidade de, em vida, conversar com os nossos problemas, os nossos desafetos, aquelas pessoas que a gente tem dificuldade, não faz. A gente investe na obsessão, deixa para depois, como se o túmulo fosse apagar tudo. Nós sabemos que não vai apagar. E aí aquilo que não ficou resolvido aqui vai cobrar o seu preço através de algo que muitas vezes eu poderia ter evitado. Então a obsessão, que muitas vezes parece algo aleatório, né? Foi escolhido assim, do nada, alguém escolheu para me obsidiar,
ela vai revelar, quando se estudar mais profundamente, que é um desafeto que talvez, se eu tivesse muito boa vontade, tinha resolvido em vida, né? Pronto, conversei. Não se aguentou ficar por último, né? Então, pessoal, vocês vão ver que agora eu vou fazer mais uma citação aqui que fala de Mateus. A Lid falou de Mateus, a Ju falou de Mateus, eu vou falar de Mateus e provavelmente o Emerson vai falar de Mateus também, porque as passagens que estão nesse capítulo é Mateus. Gostaria de fazer um lembrete aqui, que quem leu Paulo e Estevão, que conta a história de Paulo, o evangelho que deu embasamento para todo o trabalho apostólico dos apóstolos foi o evangelho de Mateus Levi. Então, por isso que ele tem uma propriedade tão boa de falar das coisas do Cristo, né? Porque, na verdade, foi a cartilha dos apóstolos, foi o evangelho de Mateus. E lá no capítulo 5, versículo 23 e 24, ele fala sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Ele diz assim: se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí, ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Que o sacrifício mais agradável ao Senhor, a Deus, é o nosso ressentimento. Ou seja, tiremos de nós esse sentimento. E aí nos ofereçamos a Deus de coração limpo, coração puro. Né? E Jesus fala em materializar aqui a oferenda, porque os judeus faziam muito disso. Inclusive, um dos grandes entraves do cristianismo se estabelecer lá no início, lá nas casas do caminho, era justamente isso. Estava muito impregnado a cultura de materializar a oferenda a Deus. Foi um dos maiores problemas para eles estabelecerem o cristianismo no meio daquele povo judeu naquela época. Né? E até hoje as religiões fazem isso. Fazem uma barganha com Deus, de oferecer algo em troca do perdão. Então, essa passagem nos alerta que nós precisamos, para pedir perdão, também ter perdoado. Da mesma forma. E que nós seremos perdoados dessa mesma forma. Então, o nosso melhor sacrifício é entrar no templo de Jesus sem sentimento de ódio, sem de rancor. E o que é esse templo? Esse templo é tudo aquilo que se direciona a Deus. Nós somos parte desse templo. Então, que nós tiremos de dentro de nós esses sentimentos que tanto conturbam, né? E, às vezes, tentamos trocar isso tudo por uma forma material de conduzir. E Jesus diz que o cristão não oferece dádiva, porque ele espiritualizou o sacrifício. Ou seja, não tem nada a ver com oferendas materiais. Tem a ver com aquilo que nós damos a Deus. E o que a gente faz para dar algo a Deus? A gente dá ao nosso irmão de caminhada. É ali que Deus se manifesta, é ali que Deus nos testa, né? E nos chama. E aqui nós poderíamos fazer um link, né, nessa questão com o perdão das ofensas, que foi o que a Ju e a Lid já falaram, né? Que Jesus, quando fala para Pedro que ele perdoe incondicionalmente, e é isso que nós temos que exercer para que o nosso templo esteja limpo, ele pede ainda que Pedro ensine aos seus irmãos o esquecimento de si mesmo. É nesse ponto que nós vamos atacar aquelas mágoas que nós não conseguimos resolver. Quando nós esquecermos de nós mesmos. Quando nós esquecermos de nós mesmos, nada mais nos atinge. Nada mais de negativo nos atinge. Então, quando nós podemos oferecer essa humildade em relação aos relacionamentos, foi o que o Emerson disse antes ali, que tem pessoas que não se ofendem por nada. Não pedem perdão ou não perdoam porque não se sentem agredidas. Tal é o nível do esquecimento de si mesmo. Então, que nós perdoemos da maneira como nós gostaríamos que Deus nos perdoasse. É a lei do amor. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, pede a Deus o perdão da mesma maneira como que você é capaz de dá-lo. E feliz daquele que, quando for dormir, disser assim, não tenho nada contra o meu próximo. E ele diz mais ainda. Ele diz que perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo.
Porque quem garante que essa relação de animosidade que ficou entre eu e o meu inimigo, ou aquele que me magoou, não partiu de mim? Talvez por uma brincadeira sem graça. Mas ele se ofendeu porque ele é melindroso. Mas o erro do irmão não justifica o meu. Né? Divaldo diz que não importa se não me amem. O importante é que eu ame a todos. Né? Não me importa que me queiram o mal. O importante é que eu não queira o mal de ninguém. Esse é o processo. Então, quando nós perdoamos o inimigo, na verdade, nós podemos estar perdoando a nós mesmos. Porque pode ter sido nós que desencadeamos essa relação de animosidade. E talvez de quantas vidas. Então não é simples, né? Mas vamos lá. Vamos supor que não tenhamos sido nós, então, os mentores dessa discórdia. Melhor ainda. Mais meritório ainda é o perdão. E mais meritório é quanto maior foi a falta desse irmão para conosco. Então, esquecimento de si mesmo é a estrada que Jesus nos apresenta para que nós possamos desenvolver esse tipo de perdão. Sandro, tu acaba de nos dizer, para ficar mais claro para todo mundo que nos ouve, que se de vez em quando nós falamos assim, que tem tipo de desaforo que não dá para aguentar, né? Pois bem, o desafio é que quanto maior for esse desaforo, maior a nobreza em aguentar. Exatamente. É completamente diferente daquilo que nós estamos habituados, dizendo que toleramos algumas situações que são um pouco mais leves, mas tem um tipo de coisa que não dá para tolerar. Pois bem, esse tipo de coisa que nós achamos que não dá para tolerar, e não deve ser, muitas vezes, tolerar não é a palavra, né? Mas poder trabalhar isso e perdoar, sim. Quanto mais difícil, quanto mais complicado, quanto mais imperdoável parecer, a doutrina, Jesus vai nos dizer, o Espiritismo vai confirmar, aí está o maior exercício e a maior nobreza. E antes tu disse, como o Emerson falou, mas eu falei no estudo, as pessoas estão assistindo, vou achar assim, o Santo tá batendo biela aí, ó. Porque para quem não sabe, nós estudamos todo domingo, né, esse mesmo tema, de maneira muito mais aprofundada, e aí a gente vem hoje mais superficial em função do tempo, né, estudamos com os nossos colegas que contribuem, e essa reflexão que ele disse que eu tinha feito no estudo, né, não hoje que eu vi. É verdade, é verdade. Que o Sandro não tirou isso do nada, nós conversamos sobre isso. E sabe por que a gente tem essa dificuldade aí de estabelecer esse perdão? É o próximo item aqui que ficou para que eu discorresse também, que é o argueiro e a trave no olho. Mateus também, lá no capítulo 7, versículo 3, 4 e 5, diz que: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas! Tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. E o Emerson dizia no domingo do estudo que argueiro, pessoal, é um cisquinho de nada, sabe? Então, nós temos a capacidade de ver o cisquinho no olho do nosso irmão e não vemos uma trave, uma lasca de madeira no nosso olho. Né? Então, é o nosso maior mal. Enxergar no outro aquilo que nós não temos capacidade de olhar e enxergar em nós. E por que nós não temos essa capacidade de enxergar em nós? Orgulho. Já fazem 2 ou 3 capítulos que nós estamos falando do orgulho. Orgulho e egoísmo. A base de todos os vícios. E desse também. Né? Da falta de indulgência, da falta de perdão. Orgulho, porque nos julgamos acima dos elementos de comparação. Nos achamos difícil elevar alguém se essa elevação pode torná-los maiores do que nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, nos sentimos capazes de diminuí-lo por um cisquinho que ele tenha no olho, sendo que nós temos essa trave no nosso olho. Então, a humildade é o que nós precisamos. Para enxergar em nós, para que nós saiamos da nossa individualidade e nos olhemos de fora e pensemos assim: se eu visse alguém agindo dessa maneira que eu estou agindo, como eu reagiria? Como eu julgaria isso?
ter a humildade de sair do templo, de sair do palco da vida e se olhar de fora e ver com o mesmo critério que nós temos quando julgamos nosso irmão. E aqui nós podemos trazer para a discussão a indulgência, que também está nesse capítulo, mais no fim, que é a instrução dos espíritos, que ele nos diz que o cara que é indulgente, o ser humano que é indulgente, ele não vê os defeitos dos outros. Ou se vê, ou abafa, para não expor essa pessoa, ou atua de maneira a ajudar, a conduzir, a ensinar. Então, o espírito José, que é o espírito protetor, diz assim, ó, se queres ser, como é que a gente diz, queres ser exigente, seja convosco, mas com o seu irmão seja indulgente. Acolhe, traz para o teu lado, auxilia para que aquele mal não se prolifere no teu irmão. Ele diz que sustente o forte, que o forte já é forte, então sustenta o forte, mas também fortifica o fraco. Essa é a lei de justiça, é a lei de amor. Né? E diz ainda que quando nós pedimos perdão pelas nossas falhas, nós pedimos o que? O esquecimento das nossas falhas? Ele diz que não deve ser assim, porque se Deus esquecesse as nossas falhas, ele não puniria, mas também não recompensaria. Então, o importante desses aprendizados de bem e mal é que nós nos reconstruamos em cima disso. Nós precisamos ter o aprendizado dessas coisas. Né? E quando nós formos perdoar o nosso inimigo, aqui é uma coisa quase sobre-humana, nós falávamos também no domingo, ele nos aconselha, João, o Espírito João, o Bispo de Bordeaux, em 1862, que não nós só perdoemos, que nós coloquemos um véu no passado, esquecendo, e mais do que isso, que nós ofereçamos amor. Nós falávamos no domingo aqui que você perdoar não é que você andava de mão antes com aquela pessoa, né? Houve a animosidade e você perdoa, agora você vai andar abraçado. Não é nesse sentido, você não precisa aumentar o nível mas você não pode querer o mal, ou perdoar com os lábios, né? E não com as ações. É importante que o nosso perdão seja efetivo, saia do coração, como o Emerson já falou, como a Ju falou lá no início, que nós não queiramos que Deus faça o trabalho de castigá-lo em vez de nós. Esse é o perdão da boca, não é o perdão sincero. Então, esse perdão é necessário para que a gente possa entender que nós estamos numa caminhada que é bom para os dois. Que o algoz também é necessário para que nós cresçamos juntos, mas que nós possamos acolhê-lo, elevá-lo pela nossa ação e não diminuí-lo ou expor diante de outros, sendo que não teria benefício nenhum. Né? Então, essa humildade de poder enxergar primeiro em nós e em nós. E quando enxergar no outro, que seja por um motivo de acolhimento, por um motivo de amor, né? E não de repúdio ou de despeito. Tá contigo, Emerson. Aproveita agora aí e desdobra, amigo velho. A sequência do texto, do capítulo, né? Nós vamos encontrar um subitem aqui, que é: não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí no início aqui tem uma anotação de Mateus, do capítulo 7, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E ainda na sequência, uma anotação de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11, diz o seguinte, texto conhecido de todos nós que espíritas ou que vemos em outras religiões. Então, os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Assim diziam para o tentar e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o dedo.
Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. E ficou Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus também: eu não te condenarei. Vai e não peques mais. É um texto muito interessante, nós falamos bastante no nosso estudo de domingo sobre ele, porque alguns pontos aqui, eles chamam muito a atenção, né? Até nós concordamos que algumas vezes essa passagem, ela vem na nossa memória como uma forma de alerta, né? Um puxãozinho de orelha quando a gente se flagra, muitas vezes emitindo julgamento sobre as outras pessoas. É um texto que parece simples em alguns aspectos, mas ele tem uma profundidade enorme. Porque Jesus, ele vai dizer, ele vai alertar as pessoas, chamar a atenção, convidar a reflexão, dizendo que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não diz aquele que não for adúltero, atire a primeira pedra. Qual que é a diferença disso? Muitas vezes nós nos achamos no direito de censurar os nossos irmãos, porque nós observamos eles em alguma atitude que nós, talvez, neste momento exato, tenhamos superado. Então, eu não faço mais isso. Esse não é um defeito que eu observo em mim. Às vezes também pode ser falta de critério nessa observação, né? Mas aí eu me acho no direito de acusar o meu irmão porque ele ainda não conseguiu alcançar aquilo. Porque nós sabemos que alguns de nós têm mais facilidade em alguns aspectos, outros em outros aspectos. Alguns mais amorosos, alguns trabalharam mais a paciência, outros mais a resignação. Mas Jesus coloca uma referência muito mais complexa, que é quem não tiver pecado. E aí, quando nós nos consultamos sobre isso, todos nós encontramos as nossas dificuldades, algumas enormes, que nós não compartilhamos com o nosso cônjuge, nossos amigos, enfim, que nós carregamos no nosso íntimo, só a nossa consciência sabe daquele nosso defeito moral. Então, esse convite, ele deve nos sossegar, pôr a refletir e olhar para dentro, encontrando em nós aquilo que nós precisamos corrigir. Um ponto muito interessante também é que Jesus, ele não quer que nós não censuramos o mal. Não é que nós devemos concordar com tudo de errado que as pessoas fazem, mas ele coloca a nossa condição de auxiliar o próximo, ela está diretamente ligada à nossa evolução moral. Eu preciso me esforçar para me melhorar, e sim, eu posso tentar contribuir na jornada do meu irmão, mas é um ponto secundário. Eu preciso construir em mim requisitos morais para poder não acusar o meu irmão, mas talvez alertar de um equívoco, tentar contribuir de alguma maneira. E aí depois Jesus pergunta, né, onde é que estão aqueles que acusam? E aí não tinha mais ninguém. Jesus diz: vá e não peques mais. Muitas vezes nós ficamos revivendo as nossas dificuldades, nós não nos desamarramos do passado, nós ficamos sofrendo em função de alguma situação que precisa ser superada. Nós sabemos que a justiça divina vai nos oferecer uma oportunidade de reparar algumas situações, outras nós vamos expiar, mas vai chegar o momento. Se hoje eu identifiquei aquilo que estava errado, eu preciso me reposicionar e seguir melhor a partir de hoje. Sentimento de culpa, ficar remoendo relações anteriores, isso não contribui. Muitas vezes é isso que não nos deixa evoluir. Então, eu prejudiquei pessoas, ou alguém me prejudicou, eu fiz mal, eu vou tentar me desculpar, às vezes já não é mais possível, eu não encontro a pessoa, já desencarnou, eu vou orar e vou me preparar para no futuro poder estabelecer uma condição nova, mas a mudança eu vou fazer a partir de agora, e eu vou seguir, sem continuar naquele erro que eu estava. É isso que Jesus me pede. No primeiro momento é isso, e aí eu deixo que
essas reparações futuras, esse resgate vai ser organizado da melhor forma. Se eu não puder fazer, se eu não encontrar os meios aqui, Deus vai me oferecer essa condição. É uma passagem que nós podemos usar diariamente. Sempre que nós nos observarmos aí, censurando ou consertando a vida dos outros, né? Apontando aqueles defeitos, aquilo que é mais errado nesse ou naquele, eu devo fazer essa reflexão. Eu estou isento de pecados para poder fazer essa censura, né? Com que objetivo eu estou dizendo isso? Qual é o objetivo de apontar no outro? É o desejo que ele melhore, que ele deixe de errar? Ou é o prazer em mostrar o quanto ele é mal ou pior do que eu? É uma outra reflexão que vem no subitem e que está também depois na anotação dos Espíritos, nas instruções dos Espíritos, né? O Sandro trouxe ali um trechinho, mas nós deixamos aqui como dica de leitura, né? O capítulo todo, é claro, mas principalmente as instruções dos Espíritos, que é uma abordagem que nós não trouxemos aqui de maneira mais ostensiva e que é muito rica e nos ajuda a interpretar essas passagens, né? Então esse é o objetivo do Espiritismo, chamar a nossa atenção para as passagens do Cristo que efetivamente podem colaborar nesse nosso movimento de aprender a perdoar, a tolerar, a ser indulgente com o nosso próximo. Até sobre o termo indulgência, o Espiritismo nos ajuda nessa. Nós falávamos sobre isso também no domingo. Às vezes a gente ouve essas passagens, repete e não entende exatamente o que significa. E a doutrina espírita vem e nos auxilia nesse entendimento também. E o Emerson, quando tu falavas ali, uma parte da tua fala, que tu falavas de não ficar remoendo o passado, né? Esse é o processo da culpa. Isso que você falou aí é o processo da culpa. Até eu tive a oportunidade de fazer uma palestra lá na casa sobre isso. E o que é a culpa? É a falta de perdão. Não com o próximo, mas contigo mesmo. E se eu sou o templo de Deus, ou seja, se eu posso me sentir parte do templo de Deus, porque Deus está em mim, esse perdão precisa ser exercido comigo também. E essa culpa, ela tem um processo, eu lembro que eu apresentei na época assim, ó, a culpa vem o arrependimento, o primeiro passo, aí depois vem a reparação e a expiação. Isso está lá no Código Penal da Vida Futura, na obra O Céu e o Inferno, quem quiser ler sobre isso. Mas existe um desvio dessa rota, que é depois do arrependimento vem o remorso, que é o que tu falavas, Emerson. Quando você fica remoendo algo que você fez para você ou para outro, você entra no ciclo do remorso. E o remorso é um desvio de rota. Em vez de você ir do arrependimento para reparação e expiação, você entra de novo para a culpa. Aí você fica naquele ciclo vicioso de culpa, arrependimento, remorso. Culpa, arrependimento, remorso. Culpa, arrependimento, remorso. Qual é o nosso papel? Arrependeu? Teve culpa? Arrependeu? Esquece o remorso. Segue para o trabalho. Trabalho de quê? De reparação. Não dá mais com aquele amigo porque ele já desencarnou, como tu disseste. Ora, faz por outro aquela reparação que tu deveria ter feito com ele. Achei interessante colocar esse adendo porque é uma forma mais técnica de entender esse processo, né? Para aquele que gosta de gráficozinho, assim, é um gráfico que explica bem esse desvio de rota que nos escraviza dentro da nossa própria culpa. Resultado do quê? Da falta de perdão. Com quem? Conosco mesmo. Antes de tu talvez encerrar ou contribuir, Ju, eu queria fazer uma pergunta. Dá para fazer uma pergunta? Eu queria pedir, Lid, me diz um negócio. Nós falamos tanto aqui sobre o estudo do domingo, né? Nós confundimos aqui, emendamos, nós compartilhamos. O estudo do domingo é um subsídio enorme para a nossa reflexão, porque ele tem a contribuição de mais pessoas e ele é mais aprofundado. Eu queria saber se é algo exclusivo, precisa de alguma faculdade especial, algum grau espírita diferenciado para testar esse estudo de domingo. Eu imagino que muitas pessoas devem estar curiosas para saber, me diz aí. Só boa vontade de clicar o link que a Bruna manda todo domingo para nós. É para todo mundo. Quem tiver interesse de aprofundar, é muito gostoso, porque a gente acaba de uma maneira muito descontraída, aprendendo sobre a doutrina espírita. Tudo que falamos hoje aqui, a gente revisou no domingo, então estudamos juntos no domingo para hoje estar aqui falando para vocês. O convite fica para todos.
Quem quiser, é só falar com qualquer um de nós, manda uma mensagem no Face, no Insta, qualquer coisa, e a gente adiciona no grupo. E a Bruna manda o link e é só clicar. Bom, e daí falamos também das obras que, né, citamos passagens, então lembramos também que nós temos a nossa livraria, a nossa biblioteca sempre à disposição, com todas as obras básicas, com as obras complementares, sempre à disposição de quem tiver interesse. Então, pode estar procurando qualquer um de nós que vai ter acesso a essas obras. E também lembrando que nós temos o nosso Clube do Livro, que mensalmente vem uma obra também, como a Bruna faz, os videozinhos muito legais e bem explicativos, então são obras também que nos auxiliam muito nessa nossa caminhada, nos trazem grandes subsídios, são autores, né, renomados dentro do movimento espírita nacional. Então, a gente coloca à disposição todos os, como vou dizer assim, para que todos possam ter acesso à doutrina espírita, aos ensinamentos de Jesus, para que juntos busquemos essa nossa evolução, nessa caminhada juntos, aonde um não sabe mais que o outro, mas juntos nós buscamos nos engrandecer, nos esclarecer, né? Então, já nos encaminhando para o final do nosso trabalho de hoje, um trabalho riquíssimo, onde a contribuição dos irmãos foi muito valiosa. Então, para que deixem o seu boa noite, começo pela Lídia, então, Lídia. Foi muito bom, colegas, pessoal que está nos assistindo. Espero que vocês sintam toda a alegria e todo o amor que nós temos de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente estuda. Que, assim como a doutrina nos salva, nos guia, possa estar também fazendo com vocês isso. Do início ao fim, as passagens do Mestre querem nos trazer essa mensagem do perdão, né? Então, que a gente consiga, dia a dia, trabalhar essa lei do amor e o perdão no nosso cotidiano. Uma boa semana para todos. Aguardo vocês ou no domingo ou na quinta-feira, com certeza estaremos aqui. Um abraço. Sandro. Eu acho fantástico esse entusiasmo da Lídia, sabe? É impossível não se contagiar com esse entusiasmo. E o que eu espero é que esses que nos ouvem, que nos assistem, contagiem-se também. Não só com o que nós estamos dizendo, ou o que nós estamos discutindo, mas com aquela dúvida, principalmente, que fica. O que nós fazemos aqui é uma pinceladinha de quase nada. Né? É simplesmente o despertar da consciência, né? de buscar as informações. Né? E a literatura é muito mais rica, né? Inclusive aqui nessas questões no fim do capítulo, como o Emerson citou, dá algumas orientações, tipo assim, então nós não devemos dizer nada para ninguém, então, dentro do processo de misericórdia, não. Nós devemos, porque nós somos coadjuvantes, nós somos coautores da lei do progresso. E a lei do progresso se dá pela informação. Mas que nós sejamos amáveis. Né? Que quando nós olharmos esse cisquinho no olho do nosso irmão, que a nossa intenção seja realmente tirar o cisquinho. Né? E não coçar o olho para que o cisquinho doa mais. Né? Que normalmente, para que nos sintamos mais fortes do que aquele que está sentindo a dor. Então, que isso tudo possa ser estímulo, sabe? Que possa gerar aquelas dúvidas, né? Que vão fazer com que busquemos as respostas que, com certeza, acalmam a nossa alma. Boa noite a todos, um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e até quinta que vem ou domingo. E lembrando que domingo é legal, é muito descontraído, é nesse padrão assim de interatividade mesmo, é muito bom. Nos vemos lá. Emerson. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, aqueles que estão assistindo em outro momento que não na hora do lançamento do vídeo. É muito bom dividir, isso é uma alegria. Nós estamos sempre felizes aqui em compartilhar tudo isso, contribuindo e seguindo a ideia
que o Sandro deixou na mensagem final. Para aqueles que as respostas estão chegando, invista nessa certeza, invista mais nesse conhecimento. E para aqueles que as coisas não estão se encaixando ainda, invista na dúvida. Vai atrás dessas dúvidas, vá buscar saber, confronte com aquilo que você já aprendeu, porque o Espiritismo nos convida a confrontar com a nossa razão tudo que é dito aqui. Nada é imposto, nada é dogmático, nada precisa ser aceito porque alguém disse ou porque não. Você ouve, estuda, reflete, espera, talvez não é num primeiro momento, é depois, e vai buscando esse entendimento. É uma construção individual, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Nós estamos trazendo esse estudo pela ordem que nos é oferecido no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a doutrina espírita aborda praticamente todos os temas que dizem respeito às nossas aflições nesta vida encarnada. Então busquem nas obras básicas esse recurso. Muito obrigado pela companhia mais uma vez e esperamos poder reencontrá-los aqui e também no domingo. Boa noite, meus queridos. Até uma próxima. Vou mandar um abraço da Bruna. A Bruna mandou um abração para todo mundo. Boa noite, então, meus queridos. Até a próxima quinta ou até domingo. Que sejamos todos amparados pelo amor e pela paz de Jesus. Sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz. Com coragem pra mudar,
humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.